Só um minutinho, vamos aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou professora de conhecimentos pedagógicos. Estou aqui em mais uma mini aula e hoje eu vou fazer uma introdução do que será essa aula, uma coisa bem diferente, inclusive. Eu trouxe como assunto de hoje a reforma do ensino médio. A gente sabe que teve esse ano uma reforma, teve uma lei que altera a LDB. Essa alteração traz informações importantes acerca do ensino médio. Com isso, eu resolvi trazer para cá, para essa aula, essa lei, a explicação dessa lei. Como meus recursos aqui para dar aula são limitados, observem que eu não tenho como escrever, então é muito mais a minha fala. E ler, a gente precisa, né, dar uma lida nos artigos, nos parágrafos. Eu vou trazer com um formato um pouquinho diferente. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês tenham um pouco de paciência, porque em alguns momentos eu vou ter que ler mesmo. Eu tentei trazer praticamente a lei inteira, são 22 artigos. Então, eu vou deixar esses 22 artigos mais fáceis de vocês entenderem. Eu não vou precisar, para vocês não precisarem ler na íntegra, mas eu tive que fazer esse trabalho sujo. Então, eu peço que vocês tenham paciência, porque em alguns momentos eu realmente vou ter que ler para que a gente possa explicar a lei. E aí essa introdução foi realmente só para vocês entenderem mais ou menos qual é o formato dessa mini aula, né, especial. Não vai ser uma mini aula com a minha presença o tempo inteiro no vídeo, vai ter a minha voz, mas vai ter muito mais o slide. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, aproveitem. Curta esse canal, compartilhe com os amigos para fazer esse canal crescer, a gente trazer muita informação aí do mundo dos concursos de pedagogia. Um beijo, fiquem com Deus. Então, como eu disse para vocês, a reforma do ensino médio ela veio com a Lei 13.415 da agora, de fevereiro de 2017. Essa lei ela vai alterar algumas coisas no texto da LDB que trata alguns artigos, alguns parágrafos que tratam especificamente sobre o ensino médio. Essa lei ela também trouxe alteração, inclusive na CLT. Nessa mini aula a gente vai ver todas as alterações que a gente teve, né, com a lei da reforma do ensino médio, e vai ficar muito fácil de vocês entenderem e até mesmo julgarem, né? Foi uma lei muito polêmica, foi algo que causou uma comoção. Segundo os dados aí do governo, 72% dos brasileiros aprovam a reforma do ensino médio, mas o que a gente vê no dia a dia é uma resistência ainda muito grande. Conhecendo a lei, a gente vai ter como, né, avaliar, analisar e dar até a nossa opinião também. E aí, nessa reforma do ensino médio, ela traz no seu artigo 1º a carga horária mínima para o ensino médio e ensino fundamental. O que a lei traz? Traz que o mínimo tem que ser de 800 horas anuais, e essas horas são mínimas e devem ser distribuídas em 200 dias letivos. Também mínimos. Esses dias letivos, eles vão ser excluídos os exames finais, ou seja, se a escola quiser fazer 250 dias letivos, ela pode. Se ela quiser fazer 815 horas no ano, pode também. O que não pode é menos que 800 horas e menos que 200 dias letivos. E aí essa carga horária anual, segundo, né, a lei da reforma, deverá, na verdade, ser ampliada de forma progressiva no ensino médio até 1.400 horas. E essas horas, os sistemas de ensino eles devem oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas de carga horária. Ou seja, a partir de hoje contam as 800 horas e as instituições de ensino elas têm até 5 anos para progressivamente aumentar essa carga horária. E a lei ainda traz uma informação importante a respeito da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Ela coloca a educação de jovens e adultos dentro do ensino noturno regular. A gente sabe que hoje o ensino da EJA ele é predominantemente noturno, entretanto, existe uma demanda também no ensino durante o dia. É óbvio que a lei ela enfatiza o ensino noturno, que é para facilitar a vida do público-alvo da educação de jovens e adultos, que é aquela pessoa da classe trabalhadora que trabalha o dia inteiro e não tem a menor condição de frequentar as escolas durante o dia. Então,
A lei, já pensando nesse público, ela já traz essa informação que deve ter o ensino regular noturno adequado às condições, né, do público-alvo da EJA. Uma informação muito importante também que traz a lei é que o ensino da arte ele vai ser um componente curricular obrigatório na educação básica. Isso é muito importante a gente anotar. E especialmente ele fala ainda das expressões regionais, né? Então ele vai estar dando ênfase ao regionalismo. E no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, a língua inglesa ela também passa a ser obrigatória. E essa língua inglesa ela vai permear os outros 3 anos do ensino médio, como a gente vai ver lá na frente também. A Base Nacional Comum, ela vai definir objetivos de aprendizagem de ensino médio conforme as diretrizes do Conselho Nacional. E essas diretrizes elas vão trazer algumas áreas do conhecimento, de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Então, ela vai ser dividida em 4 áreas do conhecimento. Essas áreas do conhecimento elas vão se intercomplementar. Aí já a parte diversificada, cada sistema de ensino vai definir o que é o diversificado, o que é importante ter nessa parte diversificada. E aí a gente vai entender o seguinte, por que tem que ter essa parte diversificada? Porque o Brasil é um país misto, o Brasil é um país multicultural. A partir do momento que a gente padroniza a parte diversificada, a gente não vai estar atendendo às peculiaridades de cada estado, de cada região. A lei ela vem para isso, para ratificar a importância de se manter a parte diversificada de acordo com cada sistema de ensino. Mas tem um detalhe, desde que esteja em consonância com a Base Nacional Comum. Não pode ser na zoeira, não. Tem que ter uma consonância com a Base Nacional Comum. Já na Base Nacional Comum do Ensino Médio, aí é algo que eu acho importante vocês anotarem, é obrigatório estudos de práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia, ou seja, na Base Nacional Comum do Ensino Médio, esses estudos eles serão obrigatórios. A lei ainda vai trazer a obrigatoriedade na língua portuguesa e na matemática. Em todo o ensino médio, essas 2 disciplinas, o ensino da língua portuguesa e da matemática, serão obrigatórios durante os 3 anos do ensino médio. A lei vai trazer uma observação quanto aos indígenas, porque os indígenas eles têm também as suas especificidades. Então, os indígenas, as comunidades indígenas também é obrigatório que se respeite a utilização das línguas maternas dos índios. A gente sabe que em algumas comunidades indígenas existem a sua própria língua materna. E a lei traz essa observação de que deve ser respeitado. Outra informação importante que a lei traz com a reforma é que a língua inglesa ela vai ser obrigatória no ensino médio, porque ela vem lá, como a gente viu, a língua inglesa ela vem desde o 6º ano, né? Então ela vem obrigatória nos 3 anos do ensino médio e pode-se oferecer outras línguas também. Quando se oferece outras línguas, a lei pede para dar preferência ao espanhol. E aí, esse oferecimento vai ser de acordo com a disponibilidade e oferta de locais, é óbvio, né? A meta principal é que tenha língua inglesa nos 3 anos do ensino médio, que já é uma meta ousada a depender da localidade que o aluno está inserido. A gente sabe que a realidade brasileira, ela não é igual nos centros e nas cidades mais distantes. Então, tendo a meta da língua inglesa obrigatória desde o 6º ano e permeando os 3 anos do ensino médio, a gente já tem um avanço. Se vier uma outra língua, melhor ainda. E aí, a lei também ela vai trazer uma alteração no artigo 36 da LDB, que vai ter um texto diferente, vai ter alguma alteração. Essa alteração diz respeito ao currículo, né? Que ele será composto pela Base Nacional Comum e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio de oferta de arranjos curriculares.
E aí ele dá uma brecha falando conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. E aí ele vai fazer aquelas classificações que eu tinha comentado em algum momento. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, linguagens, matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, né, no caso, ciências humanas e sociais aplicadas, e ainda vai trazer um campo de formação técnica e profissional. A reforma do ensino médio, ela traz essa preocupação com a formação técnica e a formação profissional do aluno. E a organização das áreas que trata esse artigo, ele vai ser de acordo com cada sistema de ensino, ou seja, a gente vai ter aqui uma situação em que o oferecimento disso vai ser obrigatório, mas organizado a critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. E aí o artigo 62 da LDB também teve uma mudança com a reforma, com a lei da reforma. O artigo 62 vai ter a seguinte redação. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, seguinte, informação muito importante que traz a lei. É aceita a formação mínima do ensino médio para os 5 primeiros os anos iniciais, os 5 primeiros anos do ensino fundamental. Ou seja, aquela professora das séries iniciais, de acordo com a LDB, se ela tiver aquele curso normal ou curso de magistério, ela está apta a lecionar. Entretanto, a gente tem alguns exemplos de que isso é apenas a formação mínima e em alguns estados, e aí eu vou incluir o DF, que é um caso onde eu moro, né? Eu estou localizada no DF, então eu sei que a realidade aqui é bem essa. Apesar de na LDB ainda aceitar como formação mínima o ensino médio, o DF não aceita. Então, no DF, independente do nível de ensino que a professora, que o docente lecionará, ele tem que ter como formação mínima o nível superior. Mas, para fins de prova, para os 5 primeiros anos do ensino fundamental, ainda é admitido que se tenha como formação inicial o ensino médio. E aí, o artigo 8º da nossa reforma vai trazer uma alteração na CLT. Essa informação é importante para casos de professores que trabalham na rede privada do ensino. Eu vou ler o artigo 318 da CLT que teve a alteração. O professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para a refeição. Ou seja, tem que haver o descanso, tem que haver um intervalo, né, para a refeição, mas o professor pode trabalhar em 2 turnos na mesma escola. Essa é uma alteração importante também. E aqui, eu trouxe esse artigo, e na verdade, esses 3 parágrafos, falando sobre os programas educacionais obrigatórios, que deverão ser transmitidos em horários compreendidos entre as 7 e as 21 horas. Esses programas educacionais obrigatórios são aqueles do MEC, que aí até a lei até comenta que o MEC pode celebrar convênios com entidades representativas do setor de rádio, TV, para que eles possam cumprir esse horário, né, da transmissão, das 7 às 21 horas, e é para divulgação gratuita dos programas e ações educacionais do MEC mesmo. E aí é interessante que a lei traz isso para meio que delimitar, né, essa divulgação, mostrando que existe uma previsão legal para que elas ocorram. E agora, o artigo 13, ele vai trazer uma informação importante, porque ela vai falar sobre as escolas de ensino médio em tempo integral. O artigo 13,
ele diz que fica instituída no âmbito do Ministério da Educação a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio integral. Por que é o fomento? Porque hoje ainda não é uma realidade. Hoje a gente sabe que não existe, né, na realidade brasileira, oferecimento de vagas no ensino médio em tempo integral. Então, está instituída a partir da lei essa implementação de escolas de ensino médio. E aí, essa política, ela prevê o repasse de recursos do Ministério da Educação para os estados e para o DF pelo prazo de 10 anos por escola, contado da data do início da implementação. Ou seja, está se firmando aqui um compromisso de dar um fomento, uma ajuda a cada escola pelo período de 10 anos, contados a partir da implementação do ensino médio integral. Isso tanto para os estados quanto para o Distrito Federal. Para que a escola receba esse fomento, esses recursos, ela deverá, no mínimo, identificar e delimitar as ações a serem financiadas. Elas precisam de metas quantitativas, de cronograma da execução físico-financeira e da previsão de início e de fim das ações. Para quê? Para que ela possa receber esse fomento para poder instituir, poder oferecer uma educação de tempo integral no ensino médio. E aqui o artigo 14, ele vai trazer que são obrigatórias as transferências de recursos da União e dos estados, além do Distrito Federal, aí desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos na lei e no regulamento, com a finalidade de prestar apoio financeiro para o atendimento de escolas públicas de ensino médio em tempo integral, cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica. Além disso, também tem que ter iniciado a oferta de atendimento em tempo integral a partir da vigência da lei de acordo com os critérios e devendo ser dada prioridade às regiões com menores índices de desenvolvimento humano, o IDH, e com resultados mais baixos nos processos nacionais de avaliação do ensino médio. Além disso, também tem que ter o projeto político-pedagógico que obedeça ao artigo 36 da LDB. A transferência de recursos que trata, né, o CAPT, lá em cima, será realizada com base no número de matrículas cadastradas pelo Estado e pelo Distrito Federal no Censo Escolar da Educação. Ou seja, os recursos vão ser de acordo com a quantidade de alunos. Eles verão quantos alunos tem, com base nisso vai ser feito o cálculo. E aí, gente, para finalizar, nossa lei ainda traz o artigo 18 que os estados e o Distrito Federal deverão fornecer sempre que solicitados a documentação relativa à execução dos recursos recebidos com base no parágrafo único do artigo 13 ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE, aos órgãos de controle, ou seja, os estados e o Distrito Federal eles vão ter que sempre prestar contas, sempre prestar contas a respeito desse recurso que eles estão recebendo para implementação e fomento das escolas em tempo integral. Pois bem, aí o artigo 21 fala que a lei entra em vigor na data da publicação, que foi em fevereiro de 2017. Pessoal, a lei traz esses assuntos, a lei traz essas mudanças. O que eu julgo mais relevante são realmente as mudanças referentes às horas, né? Aquela progressão de 1.000 horas, 1.200 horas. Eu acho relevante também aquelas linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, a critério de cada sistema de ensino. Então, vai trazer algo que as escolas elas vão poder se adequar, desde que respeitada a base nacional comum. São informações importantes que vão mudar a essência, né, do ensino médio, além dessa preocupação com o ensino técnico e profissional profissionalizante. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa mini aula, estudem bastante. Até a nossa próxima aula, um beijão, tchau, tchau!